Vamos lá, vídeo 13 de previdenciário. Na aula passada nós terminamos falando sobre receitas de outras fontes, mas nós não terminamos, porque a Lei 8.212, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, e o Regulamento 3048, Decreto 3048, que é o Regulamento da Previdência Social, eles também trazem informações importantes e nós temos que analisar aqui. Na aula de hoje nós vamos terminar então receitas de outras fontes, conforme a lei, e vamos entrar no assunto que é salário de contribuição e vamos especificar conforme o edital. Nós até citamos numa das aulas anteriores o salário de contribuição, falamos que o empregado, trabalhador avulso e o empregado doméstico, a base de cálculo da sua contribuição para a Seguridade Social era o salário de contribuição. Eu disse que o salário de contribuição do empregado doméstico é aquilo que estará registrado na sua carteira de trabalho e previdência social. E disse que a regra são os valores 8 e 9% a depender de qual seria o seu ganho. Eu ainda trouxe uma outra tabelinha atualizada de 2014, dizendo quais seriam esses valores até 1.317, 8%, de 1.317 a 2.195, 9%, e de 2.195 a 4.390, que é o teto da Previdência, a sua alíquota de contribuição seria 11% sobre o salário de contribuição. Eu disse que o salário de contribuição era a base de cálculo. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Porém, neste momento nós vamos falar sobre outras receitas de outras fontes. Eu recebi um e-mail de um aluno que dizia o seguinte: professor, você vai fazer a aula da Lei 8.212 e o Decreto 348, além da Lei 8.213? Resposta: eu já estou fazendo isso. O nosso direito previdenciário é baseado nessa lei, nesse decreto. Tudo que vocês verão nesse vídeo é basicamente Constituição Federal, a Lei 8.212, Decreto 3048 e Lei 8.213. Então você não precisa estudar detalhadamente aquelas leis, porque a gente está colocando numa ordem lógica aqui, na sequência do direito previdenciário, tudo isso que está na lei. A lei só está no edital porque é necessária para ser base, fonte do direito previdenciário. Ok? Então vamos lá. Receitas de outras fontes. Nós temos aqui o item 1, as multas, a atualização monetária e os juros moratórios. Eu coloquei aqui que essa é uma arrecadação incerta. Existem aquelas arrecadações que são certas mensalmente, trimestralmente ou anualmente, devem ser enviadas para a Seguridade Social. Agora, quando eu estou falando de multa, a multa é algo incerto. Você não sabe se será multado amanhã. Portanto, parte do valor das multas irão financiar a Seguridade Social, assim como a atualização monetária e os juros moratórios. Ou seja, atualização monetária e juros moratórios, o legislador disse que você tinha que pagar até o dia X. Você não pagou? Vai incidir juros sobre esse pagamento. E esses juros, esse valor que você vai ter que pagar a mais, também vai para o financiamento da Seguridade Social. No item 2, nós temos a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiro, neste caso 2. Esse item 2 aqui, o legislador fez pensando naquele sistema S, Senai, Sesc, SESI, e o valor aqui não é o valor total, mas é 3,5% dessa remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. Então, 3,5% deste vai para a Seguridade Social. Vamos lembrar aqui sempre do sistema S. Para a sua prova, não é 100% que vai para a Seguridade Social, 3,5%. O resto vai para o financiamento aí deste sistema S. 3. As receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens. A 3, assim como a 4, as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. E a 5, as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. Só demonstram que é ampla demais a arrecadação. Se você for imaginar tudo que é arrecadado no Brasil, um percentual vai para a Seguridade Social. Veja como o conceito é vago, prestação de outros serviços. Então, isso não cai em prova. Isso aqui é apenas para você entender o conceito
de como é amplo a arrecadação, as demais receitas patrimoniais, receita obtidas, por exemplo, por aluguéis de imóveis industriais, financeiras, doações, legados, subvenções, outras receitas. Então, o conceito é amplo. Essa 2, 3 aqui você não tem tanta importância. O próximo item que nós veremos, esse sim é importante. Aqui sim eu acredito que possa cair em prova. Está no artigo 27 da Lei 8.212. Também, além do decreto, 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. Esse artigo 243, ele vem dizer o seguinte. Aqui está. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repreensão de crime de tráfico dessas substâncias. Portanto, todos os bens apreendidos em função do tráfico de drogas, 50% serão repassados à Seguridade Social e revertido para o tratamento de viciados, entorpecentes e drogas afins. Este valor nós temos que guardar para a nossa prova. Foi pego ali 500 quilos de maconha, 2 veículos apreendidos e R$500 mil. Os R$500 mil os veículos serão confiscados, serão repassados para a Seguridade Social, revestidos para o tratamento de viciados. A droga, lógico, vai ser incinerada. Então, primeiro ponto importante da nossa aula de hoje, 50% dos valores obtidos serão aplicados no tratamento na Seguridade Social, no item específico de tratamento e combate a drogas, tratamento e recuperação de viciados entorpecentes e drogas afins. E o outro item importante é 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal. Aqui é diferente, 40% é Receita Federal. Drogas, 50%. A Receita Federal ela atua principalmente no controle aduaneiro, combate à pirataria, combate ao contrabando, descaminho e naquelas mercadorias apreendidas nos aeroportos, nos portos, em outros lugares. Quando ela é arrecadada, enviada à Receita Federal, a Receita fará o leilão. Então, 40% do resultado dos leilões desses bens apreendidos, seja eles internacionais ou não, 40% desse produto, dessa receita, será destinada à Seguridade Social. 50% drogas, 40% dos valores da Receita Federal. Não confunda esses valores na hora da prova. Nós vimos aqui a lei, o texto da Constituição. Agora nós vamos para o artigo 8º, parágrafo único, que vem dizer o seguinte: as companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei 6.194 de 74, deverão repassar à Seguridade Social 50% do valor total do prêmio recolhido destinado ao Sistema Único de Saúde SUS para o custeio de assistência médica hospitalar dos segurados vitimados em acidente de trânsito. Tranquilo demais a gente guardar isso, 50%. Falou que é para a saúde, é 50%. Então nós temos dois casos. Olha, nós temos o caso das drogas, que é 50%. E aqui as companhias seguradoras também 50%. 40% Receita Federal. 50% da saúde, no caso para financiamento nos leilões, do caso da apreensão das drogas, 50% para a Seguridade Social. E aqui as companhias seguradoras, ao recolher o seguro obrigatório, 50% vai para o SUS para financiar justamente as seguranças, os vitimados em acidente de trânsito. Também muito tranquilo, 50%, 50% e 40%. Quem são isentos da contribuição à Seguridade Social? São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Tá, mas fica uma pergunta: que lei? Que lei é essa?
A lei é a seguinte, é a Lei 12.101 de 2009. São entidades sem fins lucrativos que prestam serviços gratuitos, total ou parcialmente, de assistência social, saúde e educação a pessoas carentes. A qualidade de beneficente de assistência social é certificada pelo Ministério da Assistência Social e Combate à Fome, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, conforme a área específica. Se for saúde, Ministério da Saúde. Se for educação, Ministério da Educação. Portanto, entidades sem fins lucrativos, quando elas prestarem total parcialmente serviços de assistência social, ou seja, beneficentes, conforme nós vimos aqui no texto da lei, então elas serão isentas de contribuição para a Seguridade Social. Portanto, não estarão submetidas a nenhum desconto naquela arrecadação que ela receber, ou ainda de qualquer doação, não importa. Nós sabemos que as doações, elas devem ser tributadas e parte desse tributo irá para a Seguridade Social, mas não no caso aqui dessas instituições, dessas entidades beneficentes de assistência social que atendam a essas exigências da Lei 12.101. Nós terminamos aqui financiamento da Seguridade Social. O que havia de importante para a prova, nós já discutimos aqui. Nós vamos agora entrar num outro assunto, que é o salário de contribuição, um assunto amplo, o edital detalha bastante e a gente vai agora entender esses detalhes do edital. Entende-se por salário de contribuição para o empregado e o trabalhador avulso. Eu vou sempre confrontar com aquela tabela que a gente fez para ficar mais fácil o entendimento. Então, empregado e trabalhador avulso, eles estão aqui, olha, empregado e trabalhador avulso. Existe a base de cálculo ao salário de contribuição, 8, 9 ou 11%, dependendo de quanto será o seu salário. Então vamos para o texto. O texto diz o seguinte: a remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sobre a forma de utilidades e adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. O que é isso? Eu sou o empregado. Portanto, aquilo que eu recebi de salário, seja dentro do mês, meu salário, adicionais, horas extras, ainda abono, tudo aquilo que eu receber dentro daquele mês será calculado, será ali, vai computar para o cálculo do meu salário de contribuição em uma ou mais empresas, porque se ele for trabalhador avulso, ele pode prestar serviço em mais de uma empresa. Então, a qualquer título, qualquer rendimento que for creditado no meu salário naquele mês, ele vai entrar no cálculo. Portanto, o meu valor de contribuição pode variar de acordo com o meu salário de contribuição. Ainda que seja gorjetas, ainda que seja adiantamento, tudo isso vai computar, vai ser calculado para definir qual será o meu salário de contribuição, qual será a base da minha contribuição para a Previdência Social. E depois nós temos para o empregado doméstico. Então nós temos também o segundo item, empregado doméstico, que é salário de contribuição para ele. Vamos localizar na nossa tabela. Opa, empregado doméstico, aqui está. O salário de contribuição é o que está na carteira de trabalho e Previdência Social. Então vamos lá. Voltando para o texto. Sim, a remuneração registrada na carteira profissional ou carteira de trabalho e Previdência Social, observados os limites mínimo e máximo previstos nos parágrafos 3º e 5º. O parágrafo 3º, ele fala do piso, observado o mínimo. Qual é o piso? O piso será o salário mínimo ou o piso da categoria. Se uma categoria profissional estipulou o piso, então este será o valor. Se a categoria não estipulou o piso salarial, então será o salário mínimo. O mínimo do salário de contribuição é o salário mínimo. E qual é o máximo? Está no parágrafo 5º, que é o teto da Previdência Social.
4.390,24. Então, portanto, este será aí o teto. Então, o mínimo, salário mínimo ou piso da categoria profissional. E o máximo será o teto da Previdência Social. Nós temos ainda o item 3 que diz o seguinte: o que é o salário de contribuição para o contribuinte individual? Vamos voltar lá na nossa tabela antes de ler o texto. É o seguinte: para o segurado contribuinte individual, ele tem aqui o seguinte: observe aqui nas alíquotas, ela poderá ser 20%, se for ele empresa, ou 11%, que ele pode optar pelo Simples Nacional. Lembrando que se for 11%, ele não aposenta por tempo de contribuição, nem recebe mais que um salário mínimo. Agora, voltando para o texto aqui da lei, diz o seguinte: olha, a remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo serviço de a sua atividade por conta própria durante o mês, observados os limites a que se refere o parágrafo 3º e o 5º. Qual que são os limites? Se ele for segurado, optar pelo Simples, se ele optar pela contribuição de 11%, será o salário mínimo, o piso. Se for o teto, sempre será o teto da Previdência Social. Já se ele estiver em alguma categoria profissional, se estiver afiliado a algum grupo e for estipulado um piso, será este piso. Portanto, o salário mínimo, observado o mínimo e o teto. É a remuneração oferida em uma ou mais empresas. Ele pode trabalhar para somente uma empresa, ele pode trabalhar para mais de uma empresa. E no item 4, para o dirigente sindical na qualidade de empregado. Opa, nós temos aqui mais uma hipótese, uma informação nova para a nossa prova. Neste caso, será a remuneração paga, devida ou creditada pela entidade sindical, para a empresa ou por ambas. Neste caso aqui do item 4, um trabalhador de um determinado grupo, ele foi eleito para dirigente sindical, só que ele recebe por isso, é na qualidade de empregado. Então será a remuneração paga por essa entidade sindical ou pela empresa, ou por ambas, se ambas compensarem. Portanto, o valor que for pago será calculado através dele, será o salário de contribuição, que será a base para a sua contribuição mensal. 5. Para o dirigente sindical, na qualidade de trabalhador avulso. Aqui ele não é empregado, aqui ele é trabalhador avulso. O que ocorre nesse caso será a remuneração paga devida e creditada pela entidade sindical. Para entender esse item, nós temos que voltar aqui e ver quem que é o trabalhador avulso. O trabalhador avulso é aquele que exerce atividade portuária, de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga, vigilância, embarcação em bloco, amarrador de embarcação, ensacador de café, cacau, sal e similares, o encarregador de bagagem em porto, o prático de barra em porto, o guindasteiro, o classificador, o movimentador e empacotador de mercadorias em portos. Resumindo, os trabalhadores gerais em portos. Esses são, em regra, os trabalhadores avulso. E seu trabalho é gerido por um órgão gestor de mão de obra. Existe um órgão ali que gere, que administra a mão de obra desses trabalhadores. Portanto, não será a empresa, será sempre a remuneração paga e devida pela entidade sindical, porque ele não está vinculado diretamente à empresa. Portanto, no item 4, para o dirigente sindical na qualidade de empregado, existe a faculdade da remuneração ser paga pela entidade sindical ou pela empresa, ou por ambas se compensarem. Já o trabalhador avulso não, ele não está ligado diretamente à empresa, e sim a um órgão gestor de mão de obra. Portanto, quem gere é o órgão gestor de mão de obra, e se ele for dirigente sindical, somente a entidade, a remuneração paga e creditada pela entidade sindical será a base ali do seu cálculo do seu salário de contribuição. Nós temos ainda, depois desse dirigente sindical, nós temos ainda no item 6 do decreto 3048, falando sobre o salário de contribuição do segurado facultativo. Segundo a lei aqui, o valor por ele declarado, observados os limites a que se referem o parágrafo 3º e 5º. Lembrando sempre, aqui será o piso e o máximo será o teto da Previdência Social. Só que o importante aqui não é isso, o importante é lembrar sempre que o salário de contribuição do segurado facultativo, aquele que não tem obrigação, contribui por quem quer, porque quer,
a dona de casa que não trabalha, o estudante, entre outros, será o valor por ele declarado. O valor que ele declarar será o seu cálculo do seu salário de contribuição. Vamos ir para a nossa tabela para a gente ver uma informação aqui sobre o segurado facultativo. Observe aqui, o salário por ele declarado. Ele pode contribuir com 20% deste valor declarado, ou ainda 11%. Só que neste caso de 11% aqui, é lógico que não há o tempo de contribuição, porque ele é facultativo. Aqui, olha, observe. Ou melhor, se ele optar pelo 11%, ele não aposenta por tempo de contribuição. É isso mesmo. É o plano simplificado de previdência. Assim como contribuinte individual, existe essa possibilidade de contribuir com 11%. Então, e quem recolhe, ele próprio recolhe. Agora, voltando, tem alguns incisos que nós temos que observar aqui. Segurado facultativo, parágrafo 1º. Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado, inclusive o doméstico, ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias efetivamente trabalhados, observado as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Na realidade, o parágrafo 1º não está ligado ao inciso 6º, e sim ao contexto, ao assunto que nós estamos falando, que é salário de contribuição. Apenas dizendo que se eu trabalhei 15 dias no mês somente, o salário de contribuição vai ser proporcional aos dias efetivamente trabalhados. Guardando essa informação, não tem erro na prova. No caso do trabalhador empregado, o salário de contribuição do referido mês será proporcional aos dias efetivamente trabalhados. E o empregado doméstico também entra nessa regra. Parágrafo 2º, o salário maternidade é considerado salário de contribuição. Olha que interessante, o salário de maternidade. O salário de maternidade substitui o salário da funcionária. Existe a licença maternidade e o salário maternidade. A licença é o período de afastamento. Ela está em casa, segurada. E o salário é o benefício que ela está recebendo, que está substituindo o seu salário. Ela não está trabalhando, ela não faz jus ao salário, mas ela faz jus ao salário maternidade, é uma contribuição previdenciária. Portanto, salário de maternidade é considerado salário de contribuição e, com base nele, será retirada a sua contribuição para a Seguridade Social. Parágrafo 3º, o limite mínimo do salário de contribuição corresponde: para os segurados, contribuinte individual e facultativo, o salário mínimo. Opa, esse aqui é o limite mínimo, é o piso, olha, para individual, contribuinte individual, que trabalha em uma ou mais empresas, ou facultativo, aquele que não tem obrigação de trabalhar, ou melhor, não tem obrigação de contribuir, mas contribui. O mínimo é o salário mínimo. 2. Para os segurados empregado, inclusive doméstico, o trabalhador avulso, ao piso salarial legal ou normativo da categoria, inexistindo este ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme ajustado em tempo trabalhado efetivo durante o mês. O que é importante gravar? Aquilo que eu já falei. No caso do empregado doméstico e avulso, são aqueles três que contribuem com 8, 9 ou 11%. Neste caso aqui, será o salário mínimo ou o piso da categoria. Se houver uma normatização legal, uma determinada categoria fixou um piso salarial, então será esse piso, se não, será o salário mínimo. Muito tranquilo. Próximo item, parágrafo 4º. A remuneração adicional de férias, que trata o inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal, integra o salário de contribuição. O que vem a ser isso? É o terço de férias do trabalhador. Está aqui, olha, inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço de férias a mais do que o salário normal. Portanto, aquele um terço de férias que é creditado ao seu salário naquele mês, ele também entrará com base no salário de contribuição. Então, incidirá sobre o cálculo. Parágrafo 5º. O valor do limite máximo do salário de contribuição será publicado mediante portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social, sempre que ocorrer alteração no valor dos benefícios.
Que valor é esse? É esse aqui, olha. É o valor do teto da Previdência Social, 4.390,24. Ele sempre altera. Para a prova não é necessário decorar esse valor, porque ele sempre altera. Saber que existe o teto, saber que existe um piso e ele é diferente para algumas categorias, como nós vimos, e saber que existe o teto da Previdência. Hoje o valor 4.390,24. Parágrafo 6º. A gratificação natalina, 13º salário, integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo do salário-benefício, sendo devida a contribuição quando do pagamento ou crédito da última parcela ou na rescisão do contrato de trabalho. Isso aqui é a revolta de todo mundo, né? O salário, o 13º, ele conta como salário de contribuição. Portanto, no seu 13º, aquela gratificação natalina, vai ser descontado uma porcentagem para a Seguridade Social. Só que ele não vai voltar para você. Quando você aposentar, quando você precisar de algum benefício, não será levado em conta. Você não vai receber a mais por causa disso. Então, o 13º, existe desconto para a Previdência, mas não há um retorno. É extremamente solidário esse salário de contribuição do 13º. Continuando ainda, parágrafo 7º. A contribuição de que trata o parágrafo 6º incidirá sobre o valor bruto da gratificação, sem compensação dos adiantamentos pagos mediante aplicação em separado da tabela de que trata o artigo 198 e observadas as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Essa tabela do artigo 198, ela fala dos 8%, 9% ou 11%, a depender da remuneração, a depender do valor. O que ocorre? Eu tenho direito, eu posso ir até o Banco do Brasil e adiantar meu 13º. Aí eu pego lá, por exemplo, a metade do meu 13º. Não tem problema, na hora que for descontar o salário de contribuição ali no final do ano, vai ser o valor bruto, o valor total. Não vai descontar aquilo que eu tirei, não. Vai ser o valor total, vai pegar o valor bruto, ainda que eu tenha adiantado, e vai olhar 8, 9 ou 11% e vai aplicar, vai ver em qual se encaixa e vai haver ali o desconto para a Seguridade Social. E o parágrafo 8º, ele vem dizer o seguinte: o valor das diárias para viagens, quando o excedente a 50% da remuneração mensal do empregado, integra o salário de contribuição pelo seu valor total. Olha, isso aqui é importante, eu já vi uma questão dessa numa prova. O valor das diárias para viagem, quando... Vamos lá, por exemplo, como eu sou ruim de matemática, vamos lá, R$1.000. Eu ganho R$1.000 e recebo R$500 de diária naquele mês. Vai entrar no cálculo? Não vai entrar no cálculo do salário de contribuição. Mas eu recebo aí 501, mais de R$500 de diária. Portanto, o meu salário de contribuição não será de R$1.000, será naquele mês de 1.501. Então vai somar aquele meu salário com mais a diária e vai fazer o cômputo total de qual será o meu salário de contribuição. Então, com base no total, se dará 8, 9, 11% de acordo com o salário, portanto, o valor total integra ali o salário de contribuição, as diárias que excedente. Aqui pode estar a pegadinha covarde da prova. Se for igual, não integra. Tem que ultrapassar 50% do valor. Aqui, pessoal, nós terminamos esse vídeo. Na próxima aula, nós falaremos das parcelas que não integram o salário de contribuição. É muito amplo e não há muita incidência em prova. Portanto, eu vou fazer um grande resumo. A gente vai passar bem rapidamente sobre esse assunto para a gente ir para o próximo, que é mais interessante. Então, próxima aula, parcelas que não integram o salário de contribuição. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.